Seja bem-vindo à Afya Geo Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu vim conversar sobre as diretrizes da Organização Mundial da Saúde e também do Ministério da Saúde sobre assistência ao parto. O que a gente teve de mudanças, né, em relação a o que se praticava, né, no passado, aquilo que às vezes era considerado, né, como uma verdade absoluta, e o que mudou, né, em relação à assistência, principalmente em relação a conceitos, a como que a gente vai fazer o manejo da fase ativa do trabalho de parto e também do período expulsivo. Então, o objetivo é realmente fazer discorrer um pouquinho, né, sobre essas diretrizes que surgiram. A gente sabe que o Ministério da Saúde foi super contundente e super alinhado com a própria Organização Mundial da Saúde, e eu acho que é super importante, né, a gente poder estar alinhado também aí com essas diretrizes atuais. Então, a primeira coisa é falar sobre os principais pontos de mudança, né, que a gente teve nessas novas diretrizes, tanto da Organização Mundial da Saúde quanto do Ministério da Saúde em relação à assistência ao trabalho de parto. O que eu vou dizer para vocês, né, depois de ler as duas diretrizes que eu considero como pontos extremamente relevantes? Acho que o principal deles é que a gente não utiliza mais as linhas no partograma, então realmente não tem mais sentido a gente utilizar a linha de alerta e a linha de ação. Por quê? Porque as linhas, elas eram baseadas naquela teoria matemática, né, de que durante a fase ativa do trabalho de parto o colo deveria dilatar 1 centímetro por hora, né? A gente sabe que existe esse ritmo, né, de dilatação de 1 centímetro por hora, mas as coisas elas não são matemáticas. Eu posso ter uma paciente que ela tem uma velocidade de progressão mais lenta, né, e isso tá ok, é a fisiologia da paciente. Então, assim, se eu tenho, né, uma mãe que tá bem, se eu tenho um feto que tá bem também, eu tô escutando batimento cardiofetal e tá tudo bem, tá tudo certo, eu posso sim seguir a assistência sem me preocupar com essa questão numérica, matemática, né, de que precisa necessariamente ser 1 centímetro por hora. Então, essa velocidade de 1 centímetro por hora na fase ativa, que se considerava, né, como uma verdade absoluta, essas novas diretrizes trouxeram para a gente que elas não são tão absolutas assim, né? Então, a gente pode ter pacientes que dilatam numa velocidade mais lenta e tá tudo bem. Se os outros parâmetros estiverem ok, né, tá tudo bem. Então, a gente não precisa indicar, né, fazer algum tipo de ação, né, quando chegou na linha de ação, né, porque isso era baseado nesses modelos matemáticos. Então, não existem mais as linhas, né, nem de alerta, nem de ação no partograma. Esse, eu acho que é um dos pontos de mudança mais importantes. E também a gente sabe que quando a gente falava, né, sobre aqueles termos, né, de existe uma parada secundária da dilatação, uma parada secundária da descida, né, e isso é indicativo de desproporção cefalopélvica e a gente precisa fazer uma cesariana, também são coisas que definitivamente passaram a não existir mais, né. A gente sabe que muito mais do que a gente diagnosticar matematicamente uma parada secundária da dilatação ou da descida, a gente tem realmente que dá muito mais atenção aos parâmetros materno-fetais, muito mais, né, do que a matematização, né, da velocidade da dilatação. Então, a gente sabe que, assim, mesmo que eu tenha aí uma parada secundária da dilatação, né, uma paciente que tá, ela já tá aí há 4 horas com a mesma dilatação, né, se eu tô tendo aí uma evolução da descida da apresentação, eu tenho um BCF que está bem, um bebê que está bem, né? Eu tenho uma mãe que está bem, que deseja o parto normal, a gente pode sim, né, ainda aguardar, então, se realmente é desejo da paciente e o bem-estar fetal e materno estão assegurados. Então, acho que esse também é um outro ponto importante aí de mudança que a gente teve em relação à assistência ao trabalho de parto. Em relação às definições, né? O que é a definição de fase latente de trabalho de parto e fase ativa, de acordo com a diretriz do Ministério da Saúde do Brasil e
também aí alinhado com a Organização Mundial da Saúde. O que a gente sabe? Que a fase latente é aquela fase que a paciente vai ter contrações irregulares, essa paciente não tem, né, um ritmo, não tem contrações coordenadas, né, como é na fase ativa do trabalho de parto, e a gente tem aquelas modificações plásticas do colo. Então, esse colo ele vai começar a afinar, ele vai começar a apagar. O apagamento, na verdade, é a distância entre o orifício cervical interno e o externo, e ele vai começar a dilatar. Dilatar até quanto? Vai dilatar até 5 centímetros. Então, a gente considera como fase latente até 5 centímetros de dilatação. Jader, mas aí o que seria a fase ativa? A fase ativa é quando ela completa 5 centímetros exatos. Então, quando ela tem 5 centímetros exatos ou mais, e essa paciente tem contrações regulares, coordenadas, pelo menos 3 contrações em 10 minutos, aí a gente vai dizer que inicia a fase ativa do trabalho de parto. Por que isso é super importante? Porque a gente sabe que nas pacientes que estão ainda em fase latente do trabalho de parto, essas pacientes elas não têm um tempo limite, né, para elas desencadearem trabalho de parto. Às vezes, o que acontecia muito era de se internar essas pacientes de uma forma errônea, né, às vezes interna com 3 centímetros, ou às vezes até com menos. E aí, essa paciente acabava sendo submetida a várias intervenções, né? Acabava tendo que usar ocitocina ou romper bolsa, ou às vezes até evoluir para uma cesariana, por conta de que ela foi internada, né, na maternidade muito cedo, muito precocemente. Então, por isso que a definição de fase ativa passou para 5 centímetros. Então, ela tem que ter pelo menos 5 centímetros para a gente considerar como fase ativa, que é o momento da gente internar essa paciente. Antes disso, não é recomendada a internação. O que se faz quando eu detecto uma fase latente de trabalho de parto? Eu vou orientar, né? Eu vou orientar que essa paciente venha quando as contrações coordenarem, quando elas ficarem pelo menos 3 contrações em 10 minutos. Eu vou orientar essa paciente vir se ela tiver uma perda líquida, né? Ou se ela tiver algum outro sinal de alarme. Aí sim, essa paciente ela deve vir ao hospital. Antes disso, é fase latente, ela pode ficar em casa. A paciente não quer ficar em casa, né? A paciente quer ficar no hospital porque ela se sente mais segura. Ok, né? O ideal é que o serviço tenha condições, né, de ter um local adequado, acolhedor para essa paciente ficar, mas não é o momento dela ser admitida na maternidade. Então, menos de 5 centímetros não é momento da gente admitir ainda a paciente. A definição de fase ativa é a partir de 5 centímetros, que aí sim vai ser o momento da nossa paciente ser admitida, certo? Então esses são conceitos que mudaram, né, que antigamente a gente realmente internava antes. Eu lembro quando eu era residente, se a paciente tinha um colo 100% apagado, né, um colo fino, 100% apagado, e eu tinha, né, uma paciente com 3 centímetros, já se indicava internação para fase ativa de trabalho de parto. E a gente sabe que não, 3 centímetros não é considerado fase ativa de trabalho de parto, 4 centímetros também não é, 5 centímetros sim vai ser considerado como fase ativa de trabalho de parto. Então não tem indicação da gente internar essa paciente antes. Por quê? Porque aumenta muito a chance de intervenções. Muita chance de evoluir para uma cesariana, muita chance de a gente ter que usar ocitocina, porque às vezes essa paciente ela era internada, né, em fase latente de trabalho de parto, e é aquela coisa, depois que a paciente internou, poxa, não desencadeou, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai acabar estimulando. Então, por isso que não se recomenda internar essa paciente. Tem que ter paciência. Às vezes as pacientes dizem, não, mas eu já tô com dor, mas não sei o que, vou voltar para casa. A gente tem que ter essa paciência de explicar, né? De dizer para a paciente, olha, não tá na hora ainda, né? Ainda não tem 5 centímetros. A diretriz está aqui para nos respaldar, né? Mostrando que 5 centímetros é realmente a dilatação que é o momento da paciente internar, certo? Antes disso, a gente vai orientar. Se ela quiser ficar em casa, pode ficar em casa. Tem muita paciente que se sente mais confortável estando em casa. Eu, particularmente, acho excelente, né? Quando as pacientes elas ficam em casa, porque tá no local que ela se sente bem, que ela se sente confortável. O paciente diz, não quero ficar em casa, né? Eu quero ficar aqui ou próximo daqui. Ok, onde ela se sentir melhor é o lugar que a paciente vai ficar. Certo? Se ela prefere ficar no serviço, o ideal é que a gente tenha condições, né, de ter um espaço adequado, confortável, né, para essa paciente ficar da maneira que ela se sentir mais confortável, certo?
Beleza? Não tem definição de tempo máximo de fase latente de trabalho de parto, não existe isso, né? Isso era uma coisa que existia também antigamente. Isso caiu por terra porque isso varia muito de paciente para paciente. Nós não somos computadores, não somos máquinas, né? As pessoas vão ter fases latentes em tempos diferentes, então não dá para a gente ficar matematizando. Certo? Então é isso, gente. O objetivo realmente era trazer as principais mudanças, né, aí das diretrizes, tanto a nossa aqui brasileira quanto a mundial, né, da Organização Mundial da Saúde. Inclusive a da Organização Mundial da Saúde foi publicada pela primeira vez lá em 2018, né? Então a gente já tem aí bastante tempo, né, dessa nova diretriz. E é importante a gente lembrar, então, que antes de 5 centímetros não se considera mais como fase ativa de trabalho de parto, certo? E o partograma ele vai ser preenchido para a gente poder ter o registro dos parâmetros, mas não com o intuito da gente indicar, por exemplo, uma cesariana quando chega na linha de ação, porque realmente as linhas elas não devem mais ser indicadas, não devem mais ser utilizadas, porque a gente pode ter aí um enquadramento, né, de colocar todo mundo dentro do mesmo, né, dentro da mesma caixa, como se tudo fosse igual. E não, né, a gente trata de pessoas e não de modelos matemáticos, portanto, a gente não tem mais necessidade nem indicação de utilizar as linhas, certo? Muito obrigado aí pela atenção de todos. Convido a quem quiser falar um pouquinho mais sobre as questões técnicas, né, de o que fazer frente à fase ativa do trabalho de parto, de quanto em quanto tempo é indicado auscultar o BCF, fazer o toque vaginal, como é que é a assistência à fase de expulsão, ao período expulsivo, que é o segundo período do parto, né? Então eu convido para entrar na nossa área restrita, na nossa área do aluno, que ali a gente vai conversar um pouco mais sobre essas questões técnicas, certo? Muito obrigado aí pela atenção de todos.